Então vamos lá, mais uma vez, boa noite. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 e hoje temos uma convidada especial, né? Uma mulher linda, Ai, meu Deus. escolhida por Deus, uma mulher corajosa, virtuosa, né? Que, assim como nós temos aprendido aqui, apesar dos desafios, das lutas, tem permanecido fiel a Deus, né? E com vocês hoje, compartilhando esse capítulo, a Thaís. Boa noite, Thaís, fica à vontade. Boa noite, meninos, a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar para vocês esse grande desafio, que para mim está sendo um desafio, que é difícil, né? A gente fala assim que... A gente fala muito, mas ao mesmo tempo, quando a gente é convidada para algo assim, Deus, ele vai nos aperfeiçoando, né? Que o próprio capítulo aqui diz, ó, para quem tem um livro e para quem não tem, está escrito assim no título: Aperfeiçoadas no silêncio. Exatamente isso. Tanto a leitura do Café com Deus Pai, quanto o título desse capítulo veio de encontrar tudo que eu estou vivendo há 11 meses. No silêncio, no secreto, no esconderijo, tempo de calar, tempo de falar. Gente, não é fácil para quem fala bem, para quem fala demais calar, né? Mas é isso. Às vezes Deus está preparando algo mesmo, porque é faz parte do propósito dele nas nossas vidas, né? Assim como a Cássia falou, eu tenho vergonha. Eu também. Eu tinha muita vergonha de orar, e eu tô aprendendo a orar um pouco já mais alto, assim, com as crianças, porque eu ficava mais apreensiva, ficava mais na minha, mas sempre trabalhei com departamento infantil. E eu tô aprendendo a me soltar mais com eles, porque criança é uma bênção. Eles são bem, têm uma energia boa, e isso vai nos ajudando a nos aperfeiçoar também. Vamos lá. Aqui na página 135 fala assim: geralmente, quando Deus trata sobre silêncio, ele mesmo se encarrega de enviar-nos de diversas maneiras a mensagem sobre a importância de aprendermos a calar e silenciar. Isso diz respeito tanto à circunstância quanto a propósitos, direções e promessas dele para nós. A nossa palavra define a nossa maturidade, ou revelam a falta dela. As palavras têm um poder incrível. Quanto mais maduras, mais sábias serão. Quanto mais paciência, mais maturidade haverá. Quanto mais maturidade, mais as nossas palavras serão instrumento de cura. Às vezes a gente passa por algumas situações e a gente não entende, né? E eu ganhei um chaveiro há muito tempo atrás. É assim, é porque ele quebrou. Aqui está escrito assim: curadas para curar. Lucas 8. E às vezes a gente não entende, mas às vezes a gente passa por alguma situação, só que Deus usa a nossa situação para estar curando outras pessoas, né? E às vezes ele vai nos aperfeiçoar pelo processo que nós passamos para poder estar ajudando outras mulheres, a gente não entende. E é sobre isso. E aqui, a Viviane Martinello, dá para ver que todo o livro, até aqui o capítulo 7, conforme eu estou lendo com vocês, dá para ver que todos os processos que ela foi passando, Deus foi dando maturidade para ela, dando entendimento, dando sabedoria, e é isso que ele está fazendo com a gente. Às vezes a gente pensa que é um simples livro, né, e a gente não dá nada, mas ele tem me ensinado tanto, não sei vocês, mas comigo eu estou tendo um particular muito lindo com ele. Ele tem me ensinado bastante, muito mesmo. Quem sabe, assim como eu, você já teve hábito de compartilhar tesouros em momentos e com pessoas com as quais não deveria fazê-lo. E Deus precisou usar um megafone para que você aprendesse a importância de guardar mais e falar menos. Não raramente falamos sobre as coisas que estão para acontecer, e de repente, o que estava certo para se tornar realidade foge completamente do rumo que estava tomando. Aí aqui na próxima página fala assim: tudo porque falamos antes do tempo. Muitas coisas não vão adiante porque falamos quando elas deveriam ser guardadas em silêncio. Eu aprendi com o bispo uma frase, né, que eu escuto muito ele de madrugada, e ele fala assim:
O silêncio protege a bênção, e essa frase eu guardo muito comigo. A verdade é que existe poder no silêncio, da mesma forma que existe poder quando falamos num tempo apropriado. Muitos problemas seriam evitados se soubéssemos guardar o que acabamos liberando em momentos errados. Eu grifei essa frase, tá, gente, que eu vou ler aqui agora. Calar ou falar no tempo certo é uma atitude sábia que nos livra de muitos conflitos e desentendimentos. Quem já não passou por desentendimentos na família, né, gente? Às vezes a gente está no almoço em família e a gente fala uma coisa que não deveria e causa o maior transtorno. Nenhuma família é perfeita, né? Mas quem não já passou por isso? Na multidão de palavras, a probabilidade de haver brigas, confusão, contendas e conflitos é muito maior. Por isso, muitas reuniões de família terminam em conflito. As mulheres improváveis devem aprender a guardar o silêncio. Esta tem sido uma arma para mim. Nesses dias, creio firmemente que Deus deseja nos equipar com essa habilidade e em nossas mãos. Em situações específicas, percebi que o Senhor tem me conduzido a ficar calada, principalmente em momentos nos quais certamente verbalizaria os meus pensamentos e opiniões. Se, por acaso, os meus impulsos são mais fortes que a direção do Pai, fico triste por colher os frutos amargos de falar quando deveria me calar. Os que costumam ter uma opinião franca sabem que é difícil calar nos momentos em que queremos expressar a nossa opinião, mas sabem também quanto sofremos por falar no momento ou da maneira inadequada. Foi por uma situação assim que Deus começou a me conduzir ao silêncio, e em muitas rodas de conversas e em diversas situações. Entenda que estar em silêncio não é estar emburrada ou aborrecida, né? Estar em silêncio é um convite para que a sabedoria seja a sua mestra no sim e no não. Aí aqui, no final do capítulo do livro, da página, porque se eu for ler tudo vai ficar um pouco já bem complexo, né? Aqui eles falam muito daquele texto que tem em Eclesiastes 3:7, tempo de calar, tempo de falar. E eu achei muito interessante, porque eu sempre gosto de citar muito Eclesiastes 3:7. Eu acho muito interessante. Eu vou passar para a página 138, tá? Para isso, é preciso que a mulher de Deus esteja ajustada com o tempo do Pai, com o tempo e o modo de Deus. Quem aprende a proferir palavras no tempo apropriado, desarma a ira e evita guerras. Tudo por discernir que há tempo de falar e tempo de calar. Hoje mesmo era para mim ter ficado quieta aqui em casa com meu marido, mas eu falei demais, falei demais da conta. Eu já tinha lido, hein? Eu deveria ter ficado quieta, né? Mas a gente vai aprendendo. É um dia de cada vez, gente. A gente não é perfeita. Mas é assim. Falei ontem também com a minha filha, que não deveria ter falado, mas falei. E é isso. A gente vai aprendendo. O poder do silêncio é imensurável. É uma das coisas que o silêncio nos confere, é a autoridade. Pessoas que falam demais costumam cair em descrédito, mas aquelas que falam pouco despertam a nossa atenção quando decidem falar. Eu gostei muito dessa frase que tem aqui no livro. A maturidade vem do ouvir e é resultado do calar, do aprender e do observar. É muito interessante, né? Falar na hora certa confere autoridade, mas também a oportunidade de aprender mais. Porque quanto menos falamos, mais aprendemos. Uma vez que ouvimos mais, a maturidade vem do ouvir e é resultado do calar, do aprender e do observar. Não nos esquecemos de que a fé vem por ouvir a palavra. Quando aprendemos a calar, aprendemos mais, crescemos mais e ficamos mais maduras. O silêncio abençoa os nossos relacionamentos, porque aprendemos a falar na medida e no momento exato. Assim, nós nos relacionamos de forma mais saudável, mais ativa e menos reativa. E, em outras palavras, não no calor das emoções. Quando a gente está nervosa, né? Olha, ó, o livro mesmo já está nos corrigindo. Às vezes é o calor da emoção, né, que nos impulsa a falar demais. E é isso, nós somos pessoas, seres humanos, somos pessoas imperfeitas, né? Perfeito só foi Deus mesmo, só foi Jesus. Então, nós estamos aqui para sermos aperfeiçoadas.
Deus está levantando uma geração de mulheres que são ativas, não reativas. As mulheres ativas no chamado de Deus ou naquilo que ele confiou em suas mãos. São mulheres que irão redimir aqueles que por quem elas mesmas foram feridas. É bem complexo essa parte do livro aqui também. Agora aqui na página 140, meninas, vai falar das esferas de influência do silêncio. Aqui tem, se eu não me engano, são quatro esferas, porque o meu tópicozinho que eu fui escrevendo, que o meu computador não é muito bom, eu fui colocando em notas, não dá para me deixar aqui, mas vai ser desse jeito mesmo. Ó, todos temos uma esfera de influência em nossa vida, e Deus deseja que aprendamos a andar no poder do silêncio, em cada uma delas. Aqui fala assim, a primeira esfera, na qual o silêncio tem um impacto positivo é no relacionamento com Deus. Eu não sei vocês, mas eu estou num processo que Deus mandou umas amigas de bem distante, que eu não tenho muita proximidade, para estarmos buscando mais. Ou no grupo que eu faço parte, se chama Esconderijo do Altíssimo, referente ao Salmo 91. São mulheres que Deus tirou muitas amigas, coleguismo do meu grupo de amizades e colocou só mulheres que são perseverantes na oração, que são mulheres que buscam. E eu estou me aprofundando mais, aprendi a buscar mais por causa delas. E às vezes a gente pensa que não, mas a primeira esfera aqui fala, né, de um relacionamento com Deus. Quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, às vezes a gente pensa que a igreja tem um relacionamento com Deus, você tá terça, quinta e domingo. Tem muita gente que vai só no domingo, gente que tem mais intimidade com Deus do que quem tá lá terça, quinta, sábado, domingo batendo carteirinha. Não é assim. Porque não é você ir lá só adorar, só ir buscar. Você tem que ter intimidade, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que fazer uma busca, tem que ter propósito, né? Às vezes a gente fala assim, eu falo, sou crente desde 2012, aceitei Jesus, me batizei e tudo, mas o que eu tô vivendo em 2 meses, eu nunca vivi nesses tempos que eu tenho de crente. Eu falo isso por mim, não sei vocês, então eu falo por mim. É diferente quando você busca a sua espiritualidade, começa a ter um amadurecimento. Então aqui fala assim, na página 141. Quando alegamos que não conseguimos ouvir Deus, é bem provável que o excesso de palavra nos impeça de parar para ouvir aquilo que ele tem a nos dizer. Deus quer falar, mas é necessário aprender a ficar em silêncio na presença de Deus. Para ouvi-lo, é indispensável para mantermos um relacionamento saudável com ele. O silêncio nos ajuda a ouvir, quando Deus, de fato, não é um silêncio da boca para fora. Quando silenciamos os nossos pensamentos no Senhor, não na nossa força. Aí aqui fala em Tiago 1:26 assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Eu achei muito interessante. A segunda esfera é a nossa família, em qual a gente precisa ser aperfeiçoado no silêncio, a fim de influenciá-la positivamente. Aqui vai falar em segundo a Reis, sobre a história de Sunamita, né? Aquela frase que muitas vezes a gente fala. Muitas vezes as pessoas perguntam, você tá bem? E aí, como tá? A gente fala, vai tudo bem. Gente, essa frase aqui é a frase que eu mais falo para algumas pessoas. Que às vezes, queria saber e tal. Eu falei, não, vai tudo bem. Por quê? Não tenho essa intimidade, às vezes, para falar com algumas pessoas. E eu também, por sofrer demais, eu não quis mais falar. Criei um próprio bloqueio em mim. Então, eu aprendi muito com essa história de Sunamita aqui, né? E aí, aqui na página 142, vai dizer assim, no segundo capítulo, ou na segunda estrofe. Alguns de nós podemos dizer que ela mentiu, ou que não foi sincera. Afinal, nada realmente estava bem. No entanto, muitas vezes precisaremos aprender a ter a mesma postura de Sunamita, que mesmo diante da morte do filho, ainda tinha esperança. Em muitas situações da vida, esta deve ser a nossa resposta, vai tudo bem. Há uma grande diferença entre não ser realista e estar à espera de ver
a mão de Deus em meio à adversidade. É no silêncio que muitas mulheres ganharam o marido para Cristo ou reconstruíram o casamento. É no, é no testemunho de muitas mulheres, não, é no testemunho de mulheres sábias, não nas muitas palavras, que muitos homens serão arrastados para os pés de Jesus. Quando aprendemos a calar e andamos no poder do silêncio, somos aperfeiçoadas nele. E quando chegar o momento de falar, Deus respaldará as nossas palavras. Quando permitimos que o silêncio entre na nossa casa, como o bálsamo que cura as feridas, e aprendemos a falar na hora certa. Deus derrama autoridade sobre nós e sobre as palavras que liberamos. Aí aqui na página 143 fala assim: quando aprendemos a calar e andamos no poder do silêncio, somos aperfeiçoados em Deus. Igualmente acontece no que se refere às palavras que proferimos sobre os nossos filhos e a como nos comunicamos com eles. Mesmo sabendo que muitas vezes nossos filhos farão coisas que nos irritam e nos desafiam, precisamos ponderar as palavras, principalmente quando a ira aparecer. Aí aqui em Salmos 4:4 fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflita nisso e aquietem-se, né? E eu vou ler agora 144 para poder a gente falar um pouco depois do livro. Quando a ira chegar, não responda sob a sua influência. Pare, pense, fique em silêncio. Pare quando ela for embora, pois sempre que agimos motivados pela ira, causamos dor e ferimos demais. Os mesmos critérios também são válidos quando nos referimos à família, estendida à família do nosso cônjuge, pois nos livram de desonrarmos ou entristecermos os nossos familiares. Aí a terceira esfera do poder do silêncio está na nota do relacionamento com os nossos amigos. É aqui a que devemos ser discretas e confiáveis. Acredito que Deus tem levantado, neste tempo, mulheres que são consertadoras de redes. Trata-se de mulheres que aprenderam a falar no tempo apropriado e oportuno. Mulheres que saram com suas palavras, com seu modo de falar. Aqui fala assim: Deus tem levantado mulheres que saram com suas palavras. Pessoas que não guardam segredos e que expõem os amigos não terão amizades duradouras, assim como aquelas que não aprenderam a controlar a língua, delatam a confidência. Na contramão, o silêncio nos torna confiáveis e nos habita como boas conselheiras, pois, quando falamos menos, observamos mais e estamos mais habilitadas a oferecer ajuda. Aí aqui também, o quarto tópico, né, da esfera, fala do profissional. Então, assim, aqui esse capítulo todo, eu ia ler o 6, aí, por coincidência, não é coincidência, a Thalita deixou o 7. Gente, o 7 é um número que eu tenho uma coisa com 7, não é? É uma coisa que eu gosto, eu não sei, olha. E aí, aqui nesse capítulo, falou de tudo. Eu vou ler rapidinho, que dá tempo. Que eu sou muito acelerada mesmo, acho que dá para perceber, eu sou um pouco acelerada, Deus está me dando paciência para me poder ser menos acelerada, mas aqui nessa última esfera fala de profissional. Eu não tinha muito profissional, eu liderava um grupo de pessoas, de 26 pessoas, na minha antiga empresa que eu trabalhava, e eu não tratava as pessoas como coleguismo. Eu ajudava, eu era mais que uma líder, chefe, eu abraçava como se fosse filho. Eu acabei me prejudicando com isso, fui mandada embora, né, porque não é que eu não sabia separar. Eu iria mais além de líder. Então, assim, Deus fechou a porta e tá tudo certo, já vai para 1 ano isso. E eu fico chateada, mas Deus me ensinou que não existe amigos, existe realmente coleguismo, existe colegas de trabalho. Possa ser que você consiga encontrar uma pessoa realmente confiável, que você consiga ter assuntos mais além ali. Mas não,
assim, para mim não foi o que aconteceu, mas Deus, ele sabe de todas as coisas e ele vem suprindo todas as nossas necessidades nesses 11 meses. Então, eu sou muito grata que hoje eu estou vivendo da dependência realmente de Deus, Deus está preparando todas as coisas. Então, eu acredito que ele tem sido fiel. Aqui fala assim, ó, da última esfera. A última esfera que quero mencionar é o do âmbito profissional. Também precisamos andar no poder do silêncio, na esfera do coleguismo. Nossa intimidade não deve ser exposta aos nossos colegas de trabalho, assim como não devemos expor a nossa intimidade conjugal, em rodas de conversa. No ambiente de coleguismo, quanto maior o silêncio, melhor. Um amigo sabe revelar os nossos erros e nos trata com amor e carinho, mas um colega de trabalho pode facilmente expor as nossas falhas e os nossos defeitos, pois não existe um vínculo de amizade consolidada. Quando sofremos injustiças, ou quando somos alvos de mentiras, perseguições, ofensas, ou ainda quando somos caluniadas e alvo de todo tipo de problemas, em um ambiente de trabalho, devemos silenciar. Ao silenciarmos diante de uma injustiça, damos a chance para que Deus nos justifique, e foi o que aconteceu comigo. Neste momento que eu mais quis falar, Deus calou a minha boca e Deus me justificou. Então, assim, eu sou muito grata pelo que Deus fez, e eu fui mandada embora com todos os meus direitos, com tudo certo. Então, assim, eu vi Deus nos mínimos detalhes da minha vida, porque eu sempre fui muito fiel, sempre tive muito um temor de Deus. Eu posso ter tido as minhas falhas, não sou perfeita, mas eu tenho muito temor de Deus, no que Deus tem comigo. Então, assim, é algo muito particular. E aqui fala, Jesus apontou um caminho, em Mateus 14, 23. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Existem certas situações que a gente vai estar só nós e Deus, né? Então, Deus vai nos ensinar nesse momento. Aqui fala assim, na página 146. Jesus precisava estar em silêncio com o Pai, pois, por estar sempre cercado pela multidão, precisava de descanso. Assim, tinha o hábito de se retirar para os lugares solidários e orar. E em alguns momentos, Deus também nos separará do grupo a qual pertencemos, para nos orientar e sarar. Aqui fala assim na frase: precisamos aprender que na quietude reside a nossa força. Ele faz isso para que nos voltemos inteiramente para Ele, antes de que retomemos o convívio com as pessoas e nos precipitemos naquilo que Ele quer restaurar. A chance de estragarmos o que Deus faz é grande. Por isso, o silêncio é o melhor caminho. Aí aqui fala em Isaías 30, 15 e 16, e aqui fala, no final. Precisamos aprender que na quietude reside a nossa força. Quando não descansamos no Senhor e tentamos agir com as nossas forças, entramos em uma guerra para perder. Sempre que isso acontece, é provável que prioremos a situação. É tempo de sermos mulheres munidas com o poder do silêncio, aperfeiçoadas nele. Mulheres cujo silêncio é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Mulheres que guardam as palavras do Senhor, que liberam palavras que curam e saram. Mulheres improváveis são aquelas que se deixaram aperfeiçoar pelo silêncio, tornando-se parceiras de Deus, com as quais ele pode compartilhar seus segredos. Então, eu tentei ler o mais rápido possível das coisas que foi o que mais me tocou nesse capítulo 7. Eu anotei algumas coisas, mas como eu não consigo tirar aqui, é isso, é um tempo de calar e um tempo de falar, né? Nós estamos sendo aperfeiçoadas no silêncio. Não é fácil, eu que falo demais, gente, não é fácil, eu sei que é doído, mas é um trabalhar de Deus na minha vida. Eu agradeço, meninas, esse capítulo 7, esse momento que a gente tem aqui, a vida da Thalita, por priorizar o que Deus tem com ela, por este projeto também, né? Então, assim, sempre que tiver outros livros, outras oportunidades, eu estarei também participando com vocês. Então, eu agradeço a oportunidade,
a vida de cada uma, e que Deus venha nos ajudar, venha nos fortalecer, e Deus já está com você, viu, Verônica? Deus abençoe. Pode falar, Thalita. Amém, que bênção. Nossa, nem parecia que ela tinha vergonha, né, gente? Ela falou super bem. Parabéns, Thaís, que bênção, glória a Deus. Nossa, que capítulo profundo, né? Maravilhoso, que falou muito ao meu coração também. Alguém gostaria de falar alguma coisa que também chamou a atenção nesse capítulo? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Vou falar, então. Bom, eu anotei aqui, né, enquanto a Thaís estava falando, primeiro ela falou que hoje mesmo ela falou demais, né, com o esposo dela. Gente, é assim, né, nós estamos indo, mas nós também falhamos, nós não somos perfeitas, na verdade. Mas assim, o importante é que nós temos a consciência, né, que quando nós erramos, a gente para, reflete, não, peraí, estou errada. E saber reconhecer os erros e aprender com eles, né? Então, isso acontece com todas nós, né? Embora nós estamos aprendendo aqui que nós devemos manter o silêncio, não é fácil, né? Quantas vezes a gente quer se justificar, às vezes vem alguém que fala uma palavra que a gente fica aqui entalada, né? E a gente quer falar, a gente quer soltar o verbo, mas nessa noite nós aprendemos, né? Que nós precisamos ficar, muitas vezes, manter o silêncio. Vai ser todas as vezes que nós vamos conseguir? Não, né? Mas nós precisamos nos esforçar para manter o silêncio, porque Deus é quem nos justifica. E eu grifei aqui uma parte que eu achei interessante. Precisamos, no meu livro está na página 129, que diz assim, ó, precisamos ser esta geração improvável, que cura e redime os que nos ferem. Igual o chaveirinho ali que a Thaís mostrou, né? Quem fere só pode dar o que tem. Muitas vezes nós somos feridas por pessoas, porque essas pessoas só têm isso para dar. São pessoas doentes na alma, né? Doentes no espírito, e elas acabam ferindo outras pessoas porque elas estão feridas. Mas, como nós estamos sendo curadas, como nós estamos aprendendo, né? Aí está dizendo aqui, ó, quem fere só pode dar o que tem. Por isso, as que foram curadas por feridas alheias precisam se levantar para servir de ponte de restauração divina àqueles que tentam nos ferir. Então, nós aqui, nós estamos sendo curadas, né? Nós estamos vivendo um processo de cura, e que nós venhamos agir de forma diferente daqueles que nos ferem, né? Se uma pessoa vem com pau, com pedra, nos ferir, que nós possamos retribuir com amor, retribuir com silêncio, porque muitas vezes a pessoa fala, a pessoa vem nos atacar, esperando que a gente reaja, né? Quando a gente fica em silêncio, a gente desarma essa pessoa, né? Nós agimos totalmente o oposto. Outra parte que eu achei interessante, né, foram essas esferas, que são essas esferas do silêncio, né, que nós precisamos aperfeiçoar, primeiro no relacionamento com Deus. Às vezes a gente chega ali para orar e só fala, depois a gente fala assim, Deus não fala comigo. Mas aqui, nessa noite, nós aprendemos que nós também precisamos reservar um tempo de silêncio, né, para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar, porque o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Então, nós precisamos aperfeiçoar isso, né? Orar, mas também ficar ali na presença de Deus, em silêncio, aguardando aquilo que Deus vai falar conosco, com o nosso espírito. A segunda esfera, que é na nossa família, né? Isso talvez, eu até marquei aqui, tem sido um desafio, né? Para mim, acredito que para muitas aqui que são mães, quantas vezes na hora que nossos filhos nos enche a paciência, né, e a gente fica ali irada, como está dizendo aqui, nós precisamos vigiar com as nossas palavras,
Porque muitas vezes a gente acaba ferindo. Quantas de nós aqui já foram feridas por palavras, às vezes dos pais, que no momento de ira, no momento de nervoso, acabaram proferindo palavras para nós que nos machucaram, que às vezes até hoje, quando a gente lembra, dói, né? Então, que a gente possa vigiar com a nossa boca, vigiar com as palavras. Eu lembrei aqui de uma coisa que eu ouvi de um pastor, e eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim, existem 3 coisas que jamais voltam atrás. A primeira é uma flecha que for lançada, né? Se você lança uma flecha, não tem como ela voltar atrás, voltar. A segunda coisa é uma palavra dita. E a terceira é uma oportunidade que foi perdida. Não, se você perder uma oportunidade, ela não volta. E as palavras também que a gente fala, elas não voltam atrás. Então, que nós possamos ter sabedoria com as palavras que nós estamos falando, com os nossos filhos, né? Com as palavras, às vezes, que a gente fala no dia a dia, que a gente profetiza, sabe? Nós precisamos estar atentas. É melhor, se você não tem palavras, se na hora você vai falar algo que não edifica, é melhor calar, né? Que a gente possa aprender isso, a calar. E foi isso, né, que Deus tocou no meu coração. A Thaís já falou muito bem, né? Não vou me delongar aqui para não ficar repetitiva, mas e outra coisa aqui que eu marquei também é que em alguns momentos Deus também vai nos separar do nosso grupo, né? Comigo já aconteceu, às vezes a pessoa sem mais nem menos, às vezes se separar, às vezes você nem entende, a pessoa fica chateada com você, não sei, ou às vezes se afasta de você e às vezes a gente fica sem entender, mas às vezes é o nosso próprio Deus, né, que vai nos separar de pessoas assim, para poder nos orientar e nos sarar as nossas feridas. Pode falar, Thaís. Existe uma oração de Oséias, né? E a Thalita sabe, eu estou num processo de restauração, já vai fazer 10 meses que eu e meu esposo reatamos o casamento. E esse processo de restauração, o que acontece? Ele fez uma oração de Oséias e Deus limpou o meu vínculo de amizade. E Deus só colocou mulheres realmente assim, que estão dispostas a buscar e orar. E eu falo, às vezes a gente pensa que não. Não que eu falo assim, as pessoas vai te influenciar a fazer algo do mundo. Não, mas amizades que não são da igreja, gente, não tem nada a ver com a gente. Eu sou bem sincera para você, porque isso atrapalha até no nosso caminhar. Então, ele fez essa oração e Deus fez uma limpa. E olha, não tá fazendo falta nenhuma no meu vínculo de amizades. Eu falo, foi muito bom. Eu falo, Deus afasta e Deus traz pessoas maravilhosas para o nosso redor. Amém. E é isso mesmo, né? Nós precisamos caminhar com pessoas que têm os mesmos princípios que a gente, né? Tem as mesmas convicções que nos ajudam. A Thaisa colocou aqui no chat, a minha maior dificuldade é calar em meio à luta. Não é fácil, né? Não é fácil. Quando nós estamos na luta, às vezes a gente quer desabafar, a gente precisa de alguém, a gente quer falar, né? Mas existem momentos que nós precisamos calar. Existem momentos... O que foi, Thaís? Tá fechado esse microfone. Aí. É bom ela escrever, quando ela quiser falar, ela pegar uma caneta, ela começa a escrever, ok? Ela não vai colocar para fora, ela vai escrever assim, ela já vai se sentir melhor. É verdade, gente. Eu indico para ela. Escrever é terapêutico, né? É terapêutico. Eu tenho muito caderno. A Cássia, que está aqui, também é terapeuta, e escrever é terapêutico, né, Cássia? Às vezes a gente... Não é momento de falar, que nem está escrito aqui, né, em Eclesiastes. Tem momentos de calar e tem momentos de falar. Nós temos essa necessidade de colocar para fora, porque quando a gente não coloca, a gente fica mal, a gente fica se remoendo, a gente acaba até adoecendo. Mas, se você sentir que não é o momento de falar, mas você tem essa necessidade, faça isso, que nem a Thaís falou,
escreve, sabe? Escreve uma carta para Deus, coloque para fora, né? Porque isso vai te dar um alívio, você vai se sentir aliviada, né? E isso é libertador. E que nós possamos aprender, né? Aprender a se fortalecer através do silêncio. E, Essa... e eu ia falar assim, que eu tô com muita tosse, então tá difícil falar. Então, hoje tá muito difícil a gente confiar nas pessoas. Às vezes até dentro da nossa casa, às vezes quem tem mãe aí, pai, irmãos, irmãs, né? Hoje em dia qualquer pessoa tá traindo por pouca coisa, né? Humilhando, rebaixando, fazendo maldade, né? Então, o que a Thaís está fazendo é a melhor coisa que tem, né? Que a melhor coisa é você, primeiramente, né, pegar mesmo uma folha, escrever, colocar tudo. Às vezes ali mesmo Deus mostra uma pessoa, um anjo aparece ligando. Como que você tá, Thaís? Aí você sente uma confiança, né, de falar algumas coisas, né? Infelizmente hoje não dá, né, para você falar mais com ninguém, né? As pessoas estão todas mesquinhas, egoístas, querem pisar, né, em você, né? Era isso. É verdade. Escrever é uma ferramenta poderosa. Amém? Que Deus abençoe a vocês, né? Foi uma bênção esse capítulo. Semana que vem nós vamos falar sobre cortadas, não, podadas, né? Nós vamos aprender sobre isso. Sobre ser lapidadas por Deus. Amém? E esse livro tem sido bênção, né? Vocês estão gostando? Sim, bastante. Tem Eu sido... tô gostando. Eu também. Que bem. Esse louvor... Desculpa, pode falar, Verônica. Eu falando aqui, já tô querendo saber qual que vai ser o próximo. Tô falando assim, eu gostei muito do livro. Já tô interessada em saber qual que vai ser o próximo. Eu tô animada. Que bom, eu estou pedindo a direção de Deus, né, para escolher já o próximo. Tem algumas ideias aqui, mas estou pedindo a direção de Deus. Deixa eu só ver o que a Thaisa colocou aqui no chat. Obrigada, meninas. Está sendo edificante para mim, porque tenho que aprender mesmo a me calar em meio à ira. Não é fácil, né, gente? Quando nós ficamos iradas, às vezes é automático, né? Sem querer, sai, sem querer, quando você vê, já foi. Só que muitas vezes, igual nós acabamos de ler aqui, quando a gente fala em meio à ira, o efeito muitas vezes é o contrário do que a gente espera, né? Às vezes a gente acaba se arrependendo. Então, que a gente possa seguir aqui a orientação, né? Foi do salmista, que diz lá, como a Thaís leu, né? Ireis, mas não pequeis, né? Porque muitas vezes na nossa ira a gente acaba não conseguindo se controlar e quando vê já foi, né? E às vezes a gente acaba pecando. Mas que nós possamos, um outro exercício maravilhoso para esses momentos de fúria, de ira, é respirar, sabe? Respirar é a melhor coisa, o melhor exercício. Tem o exercício 4, 6, 4, acho, se não me falha a memória. É você inspirar em 4 segundos, segura o ar em 6 segundos, e depois você solta em 4 segundos. Porque isso vai fazer o seu cérebro se acalmar, sabe? Você vai conseguir controlar suas emoções, ter um autocontrole. Isso também é uma questão de treino, uma questão de habilidade, né? Coisas que a gente vai desenvolvendo. Então, anota aí para o momento de quando acontecer, né, de nervoso, respira, sabe? Porque entre uma ação que alguém faz com você e a nossa reação, existe um intervalo, né? E esse intervalo é o que seu cérebro escolhe, qual que vai ser a sua reação, né? Então, que nós possamos agir com sabedoria, amém? E que Deus possa falar mais ao coração de vocês, né?
tem sido bênção, e essa é realmente a intenção desse grupo, né? Que nós possamos aprender umas com as outras, colocar as dificuldades, né? Colocar aquilo que mais falou ao coração, e assim nós vamos aprendendo, né? Porque ninguém sabe tudo, todos nós estamos aprendendo, e é assim na nossa jornada, né? Nós nunca vamos saber, nós sempre vamos estar aprendendo e se aperfeiçoando em Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus possa falar mais ao coração. E com a permissão de Deus, na próxima segunda, nós estaremos aqui, né? Dando continuidade. Tá bom? Uma semana abençoada para todas vocês. Vou deixar o grupo aberto lá, tá? Para vocês colocarem as contribuições sobre o que nós aprendemos hoje. E para a semana que vem, convide mais uma para estar aqui. Vai ser bênção. Tá bom? Que Deus abençoe. Beijo. Fique com Deus. Obrigada, Thaís. Deus abençoe. Recompense, viu? Beijo. Fique com Deus. Boa noite. Até a semana que vem. Até. Boa noite. Até semana que vem, menina.